Lá do pessoal do Ministério do Trabalho. Eu estive lá, conversei com o presidente do Conselho de Medicina, ele falou assim para mim, ó, uai, mas isso aí não é obrigação de contador, não? Quando meu contador falou esse trem aí. Aí eu falei, não. Já secou você. Então não sabe nada. Eu falei, então, presidente, isso na verdade não é invenção de contador, sempre teve, né? Se o senhor não fazia, o senhor estava infringindo a lei. Mas eu conversei com ele, apresentei qual era a nossa preocupação, e naquele momento ele disse que não tinha chegado nenhuma demanda no Conselho de Medicina, nenhum questionamento, que eles têm algumas preocupações de alguns técnicos que estão entrando na área, se colocando como médico, mas em razão da contabilidade, de sistema, não existe nenhum pronunciamento e que se houver, ou que alguma normativa, ficou combinado dele passar para a gente, conversar com a gente, antes de tomar qualquer atitude lá com eles. Então, eu achei até engraçado, eu não conhecia o conselho deles, e lá, a fiscalização deles, por exemplo, quando existe alguma denúncia, eles fazem até audiência de conciliação. Então, é um procedimento diferente, que eu não conhecia, então as questões éticas e disciplinares deles é resolvida de outra forma. Então, acredito que quando há alguma demanda, alguma coisa, eles primeiro levam por esse lado, antes de fazer a denúncia efetiva, né? Então, só para dar uma satisfação, para tranquilizar, porque a gente tinha essa preocupação de como que o Conselho de Medicina estava vendo isso, né? Então... Nós estávamos enxergando muito mais, né? Nós estamos bem mais preparados. Nós estamos bem mais preparados, a verdade é essa, e que é uma coisa que eu conversei bastante com ele, assim, eu até falei, eu não sei se vocês conhecem, né, mas eu fiquei muito impressionada com a estrutura do conselho, um prédio muito bacana, com auditório de 400, 200 pessoas, muitas salas de treinamento. Aí eu perguntei para ele, né, se ele ofertava para a sociedade, se ele gostaria de participar de algumas demandas, igual a gente participou do Código Tributário, né, os advogados e contadores, mas eles são muito restritos, muito fechados, e eles só querem falar de assunto de medicina, nada que fale de ambiente de negócio, nada isso, pelo que eu percebi, tem questionamento lá com eles. A questão é somente, exclusivamente, medicina, registro e fiscalização. Pronto, acabou. Medicina e... registro e fiscalização dos médicos, somente isso. Sim, porque o orçamento deles é 22 milhões. Naquilo. 22 milhões de orçamento. Então, eu falei, meu Deus do céu, tá bom. Mas assim, só para tranquilizar. Eu gostaria de agradecer o nosso colega Chico, que ele prometeu e cumpriu, né? Muito obrigado, Chico. Ok, presidente, muito boa noite. Aproveita, gente, vocês que estão aqui presentes, aproveite o conhecimento desse rapaz aqui, que ele sabe muito, viu? Me deu uma aula, certo? Você faltou e ele substituiu você, o Senna. Me deu uma aula, certo, de... Condomínio. Até eu já confessei para ele, viu, Sucena? E olha, não sei se o senhor está acompanhando aí, mas ele gravou um vídeo da fiscalização lá dentro da empresa dele, pediu para publicar, que é para servir de exemplo aí principalmente para os colegas aí, perto do escritório dele, que o Diassis é uma pessoa boa praça, que visita os colegas, faz questão, que o escritório dele estava sendo fiscalizado. Então, muito bacana a sua atitude, Diassis, parabéns aí, servindo como exemplo aí para todo mundo. Na hora, ele já mostrou o fiscal lá. Otávio também recebeu o fiscal. Escuta, Senna, faz o convite para o pessoal amanhã, quinta-feira, às 14 horas, qual o assunto? Gente, quinta-feira, 14 horas, vai ter uma palestra na FEComércio voltada para os empresários sobre medicina e segurança do trabalho. Nós não queremos levar essa palestra para o CRC, o presidente Everaldo estava na reunião, para mostrar para os empresários que isso é obrigação do empresário, que isso não é obrigação de contador,
Porque o presidente Everaldo pode falar aí com vocês que a gente sentiu uma trave lá com o presidente do outro sindicato, do Sindicato do Comércio, que fica parecendo que o contador está querendo ganhar dinheiro com isso, e aí a gente falou, não, quer saber da coisa? Isso aí, vocês que têm que conscientizar. E o Ministério do Trabalho, pelo que eu entendi, ele vai falar um pouco do procedimento e também de como que vai ser feito as fiscalizações, né, presidente Everaldo? Então, assim, você que tem algum cliente que ainda tem dúvida ou que gosta de participar, acho que seria interessante até repassar isso para o seu cliente, porque lá é a casa do empresário, né, para ele lá conscientizar dessa obrigação aí. Tranquilo. É nesse sentido. Dado o recado, né? Alguém tem... Faz aquela pergunta para nós do Fábio. Vária. Oi. Aquela pergunta que você fez para o Eli, ele já respondeu, mas faz para a turma aí. Com relação a ti, quando o sócio emprestou dinheiro para a empresa, esse empréstimo ele tem que informar na DIF. No caso de distribuição de lucro também, ele está obrigado a entregar, a informar na DIF, mesmo sem ter nenhuma retenção? Alguém pode responder para nós? Então, o próprio Eli responde. Não, aí o Fábio, eu entendi diferente aí, porque ele falou empréstimo, só se emprestou dinheiro para a firma. Nesse caso, quando o empréstimo, geralmente, ele tem retenção dos juros. Os juros pagos sofrem retenção. Se a empresa fez esse tipo de retenção dos juros pagos para ele, então a empresa fica obrigada a apresentar a DIRF. Aí muda a figura do que eu falei. Aí, como ela passou até a obrigatoriedade de apresentar a DIRF, todos os rendimentos que tiver na empresa, a empresa vai ter que declarar na DIRF. Entendeu? Eli, mas a DIRF, né, não é essa retenção do imposto de renda? Pois é, mas, tipo assim, o empréstimo... Não é imposto de renda? Espera aí, não. O empréstimo que o cidadão fez para a empresa vai pagar o juro sobre o empréstimo. E esse juro sofre uma retenção de imposto retido qualquer valor? Qualquer valor. Que aí é juros, né? Então sofre retenção. Qualquer valor. Muito bem lembrado. Aí a empresa fica na obrigação de apresentar a DIRF. Aí, se ela está na obrigação de apresentar a DIRF, aí todos os outros rendimentos, isentos ou não, serão informados na DIRF. Meia vala. Fala, Francisco. Francisco, aí você aperta a mãozinha aí, ó. Você quer falar, Francisco? Não, quer falar. Então, você está com o microfone ligado. Aí. Mas, de qualquer maneira, quem é que quer abonar o nosso colega ali? Vanildo. Eu te mal sei. Boa noite a todos. Eu nem escutei, eu entrei agora. Tá bom. O Fábio fez a pergunta o seguinte: o empresário empresta dinheiro para a empresa. Aí, empresta dinheiro para a empresa, aí ele não teve qualquer uma retenção, e também ele teve lucro distribuído. Com esse empréstimo que ele fez para a empresa, e houve retenção de INSS por qualquer imposto de renda de qualquer valor, ele está obrigado a também apresentar todos os outros rendimentos? Só a questão do empréstimo vai depender se no contrato lá estipulou juros. Se houver juros, como ele é uma pessoa física e está recebendo juros, a fonte pagadora é obrigada a reter dele, ou seja, a empresa. E no caso dos dividendos ou o lucro, vai depender do total anual, né? Que para aquela, acho que é 40 mil de rendimentos isentos, é obrigado a colocar na DIF pelo fato de passar dos 40 mil e ser rendimento isento, mas tem que pôr. Aí tem que analisar essas duas situações. Mas se quiser colocar os 40 lá, mas ele é obrigado a declarar que a merrequinha que foi, é obrigado a declarar, né, na DIF? Não,
Só obrigatório se passar de 40 mil, rendimentos Não, estou isentos. falando o imposto de retiro da fonte do O juro. retido na fonte é obrigado por quê? Ele é, se eu não estiver enganado, isso aí se enquadra em rendimento, tributação exclusiva, é como se fosse igual a aplicação, quando você põe a aplicação no banco, é tributação exclusiva na fonte, ou seja, a empresa retém dele, eu acho que ele coloca isso diretamente lá na declaração dele como tributação exclusiva, igual quando recebe uma aplicação, rendimento de aplicação. É o mesmo tratamento. Certo. Tranquilo, pessoal. Alguém mais tem pergunta a fazer? Vamos ver se tem aqui no chat alguma pergunta. 24 pessoas estão presentes, não tem ninguém aqui no chat. Vamos ver. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma notícia para dar, certo? Pode usar o microfone. Presidente, eu tenho que falar da reunião da prefeitura amanhã. Hã? Vou contar a reunião amanhã da prefeitura que nós vamos ter. O que acontece? O ano passado, a gente criou um grupo de trabalho para dar sugestões para a prefeitura de Goiânia sobre algumas situações que tem travas lá dentro. E aí, devido a esse tanto de problema, eu pressionei lá o prefeito e a Secretaria de Finanças, e eles vão reunir esses contadores, são 5 ou 6, amanhã, para levar algumas sugestões e mostrar o que está acontecendo. Eu tinha feito uma listinha que eu vou ler aqui para vocês, e aí eu gostaria de deixar aqui à disposição, se não tiver dentro desse assunto que nós vamos levar, vocês mandarem para a gente colocar na pauta, que é cobrar deles a data oficial, né, da solicitação do uso do solo online. É isso mesmo. Acho que ela travou, né, Verão? Travou. Esperar eu voltar um pouco. Cena. Acho que você pode passar para frente aí, naquela voltar, você dá a palavra de novo para ela, porque às vezes pode demorar, pode ter sido algum problema mais sério, está demorando Daniel, demais. Xavier, pode falar. Daniel. Daniel, pode acionar o microfone e falar. Daniel, você levantou a mão, pode falar. Vai corrigir o microfone, está pedindo só um momento. Ela está com alguma dificuldade para abrir o microfone lá. Acho que você pode passar para outra, enquanto ele tenta ligar o microfone. Danilo, pode falar. Não, senhora, eu queria lembrar para os colegas, né, que a respeito do E-Social lá, que vai começar os processos trabalhistas ser enviado para o E-Social e não vai ser mais feito na GFIP, né, que hoje em dia não se ainda faz GFIP para recolher o INSS de processo trabalhista. A partir de abril já vai ser pelo E-Social, já não vai mais usar a GFIP para isso. Então vai ficar na GFIP só o FGTS mesmo, de fato. A partir de abril, questão previdenciária vai para lá. E outra coisa, o negócio da REINF, também dá uma olhada, agora eu não lembro quando vai começar as retenções de nota, aqueles PIS, COFINS, contribuição social, acho que imposto de renda sobre nota fiscal de serviço, então a REINF também vai começar, não sei se é abril. Mas eu acho que vai prorrogar, porque eles vivem prorrogando essa REINF aí, mudaram até o layout, a forma dos sistemas se comunicarem lá com a REINF, eles mudaram um monte de coisa. Então, assim, mas também dá uma olhada na REINF, porque as retenções de nota vai para lá, então tem que enviar REINF aí de muita empresa que tem essas retenção sobre nota de serviço.
Hoje na REINF só está a retenção de INSS, né? Para quem presta serviço e para quem contrata o serviço. Então, os dois têm um evento lá na REINF. A partir, acho que abril, março, abril, vai entrar esse PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Tranquilo. Alguém tem mais algum questionamento? Veraldo, Pode falar. sobre o que foi veiculado nas redes sociais, aquela questão do DIFAL. Eu não escutando direito, não, Fábio. Sobre a questão do DIFAL, que foi veiculado aí. Eu não entendi, Fábio. Alguém entendeu aí, Edson? A informação do DIFAL, Everaldo, que ele conversou na reunião hoje. Ah, pode falar. Não, eu queria que alguém desse um posicionamento aí, alguém. O que tem a falar aí, pessoal? Alguém tem a falar sobre o default do Simples Nacional aí? Fala, Vanil. Olha, o que eu vi aqui eu recebo uns informativos da IOB, o que eu vi é que uma Câmara lá do Tribunal de Justiça decidiu que esse DIFAL não pode ser cobrado só por decreto, teria que ter uma lei. Mas eu acho que ainda cabe recurso, ainda não é uma coisa definitiva, mas parece que o Tribunal de Justiça de Goiás considerou que é inconstitucional. Não ficou claro lá na matéria que eu li se vale para a empresa, esse caso, ou se vai valer para todo mundo. Mas, pelo jeito, ainda cabe recurso. Bem, Edson Duz, pode falar. Boa noite, tudo bem? Eu estou em relação às taxas da prefeitura, não sei se os colegas vão conseguir me ajudar. O Vanildo hoje me respondeu no grupo, né? Que as empresas que não têm o alvará ali, não está saindo a taxa online. E para solicitar essa taxa de licença de funcionamento é ir até um paço municipal? Alguém pode me ajudar? Alguém quer responder para o nosso colega? Qual o teu nome, colega? Isso. Vamos? Daniel. Daniel. Vai, Everaldo, que eu estou ouvindo falar aí, tá, de fonte aí, se não tiver alvará, não tem taxa de licença, só com alvará de funcionamento. Então, tem que providenciar o mais rápido possível o alvará de funcionamento para que a taxa de licença possa ser fornecida. Vanildo. É o que eu já tinha falado, acho que foi para ele que falou, né, no grupo. Sim, Assim, igual o Eli realmente falou. Se no sistema lá você não tem alvará, você tem que providenciar, porque agora, com o novo Código Tributário, essa taxa aí de licença é cobrada pela metragem. Então, essa informação está no alvará. Então, quem não tem, porque tem muitas empresas que só faz o CAI, e depois o processo do alvará ou começa e não termina, ou nem dá entrada. Eu não entendo por que da prefeitura fazer um CAI, mas não vai para frente o alvará, e fica por isso mesmo, a empresa está há anos nesse negócio aí. E tem situações, igual já tem cliente aqui, que a pessoa tem um alvará, só que como é bem antigo, tem um alvará impresso, aquele impresso lá, todo coloridinho, mas não tem taxa na prefeitura. Aí, nesses casos assim, tem que ir lá na prefeitura, que aí eles lançam esse alvará no sistema lá, e aí vai aparecer a taxa, mas só quem tem alvará no sistema é para aparecer a taxa, viu? Respondido, colega? respondido. Muito obrigado. Alguém mais quer colocar pergunta ou fazer alguma observação? Bora, pessoal. Alguém mais quer fazer pergunta? Fala. Everaldo, posso falar? Pode falar. Com relação a essa questão do que foi veiculado sobre o DIFAL, que o DIFAL é inconstitucional no estado de Goiás, ficou uma notícia assim, meia dúbia, meia confusa, né? Eu entendo que o que aconteceu foi uma empresa entrou questionando a inconstitucionalidade do DIFAL do Simples Nacional. O TJ Goiás
deu a decisão que era inconstitucional, com base no tema 517 do STF, que é um tema que diz respeito a quando o Estado cria o DIFAL por lei, que não é o caso de Goiás, e o STF mandou o Estado de Goiás rever essa decisão. Se o Estado de Goiás deu a decisão para essa empresa como inconstitucional, que eu acho difícil, deu para ela, né? Cabe às demais empresas que, se quiserem ter uma decisão parcial, como o doutor Vanildo falou aí, porque isso ainda vai cair lá no STF, né? Então, elas têm que entrar. Não é que o pessoal está entendendo aí que agora vai deixar de pagar. Não é por aí, não. Eu entendo que isso ainda tem muita água passar debaixo da ponte, isso ainda vai acabar indo lá para o STF, né? E nesse período aí o Estado vai criar uma lei aí e resolve o problema dele. Tá bom. Vanildo, fala. Doutor Fábio, se eu não estiver enganado, a matéria que eu li não é de uma empresa, acho que é do Sindicato de Bares e Restaurantes, e quem decidiu foi uma Câmara de Direito lá do TJ, e o processo até de reexame, ou seja, eu não sei se é o mesmo processo que o STF mandou para o tribunal rever a decisão deles, porque eles tomaram decisão totalmente inconstitucional, né? Usaram como embasamento, ou seja, deturparam lá o que o STF decidiu, eles cuspiram lá outra coisa no acórdão deles, então por isso que foi para o STF, essa mandou assim, companheiro, reveja sua decisão aí, que esse embasamento que você usou está errado. Então, aí os bares e restaurantes entrou, eu sei que está nessa Câmara de Direito lá, 2 ou 3, acho que é 3 embargadores, uma coisa assim, que é composto, ou é 5, foi decidido que realmente não poderia ser por decreto. Agora, eu não sei se vale só para quem é bar e restaurante, ou se eles vão realmente derrubar o decreto inteiro, valendo para todo mundo. Eu acho que isso ainda cabe recurso. Alguém mais quer questionar, quer fazer algumas perguntas? Alguém mais? No chat tem uma lá, Everaldo. Tem? Vamos ver. Só um momento, eu vou corrigir aqui o microfone. Elisamar, tem uma empresa que tem um alvará para funcionamento na prefeitura e não saiu a taxa. Vanildo, entrei, você estava falando sobre o assunto. Sabe me dizer se será no cadastro do SEDETEC? Vanildo. Olha, agora onde eu não sei dizer, eu acho que CDTEC é um negócio lá que mexe, você tem que ter a Visa, que negócio de vigilância, eu não sei a que órgão que é vinculado lá, eu lembro que na época que vieram dar palestra aqui mesmo para a gente, a respeito de quando começou esse alvará e a licença fácil lá da vigilância sanitária, eles falaram lá em que órgão que era, agora eu não lembro qual é o nome do órgão não, mas chegar lá na prefeitura e falar sobre alvará, eles vão te encaminhar para o órgão, né? Vou te dar a informação errada, que é mais fácil. Elisamar, respondida? Obrigado. Alguém mais tem? Nem no chat também está mais. Carlos Pereira. Boa noite, pessoal. Eu estive lá conversando com o Vinícius, lá na prefeitura, certo? Com o secretário, já tem uns 4 dias, né? Semana foi quinta ou foi sexta-feira. Aí ele não estava, tinha marcado, ele teve que sair, eu conversei com a secretária dele. Está tendo um problema, as empresas que não têm alvará não estão saindo taxa de licença. Aí eu deixei para ela uma pergunta. A prefeitura está criando um passivo muito grande para ela, porque as empresas não têm alvará, a maioria das empresas em Goiânia não tem alvará, a gente precisava de ver com esse pessoal aí. Eu deixei lá até uma sugestão. O que você, já que é por metro quadrado, por que vocês não colocam a metragem na FIC? Porque aí, ao que sair o CAE, já sai a taxa. Taxa de funcionamento, que a taxa do alvará vai sair depois, lógico. Mas a prefeitura não fica com esse passivo. Porque o que ela me falou é que é porque não tinha metragem.
Falei, então coloca na FIC, né? Agora, infelizmente, a prefeitura ali são várias ilhas. A gente deveria propor uma conversa com eles em relação a isso. O que vocês acham? Seria ideal, né? O Eli e o Otávio, vê se consegue, certo, com esse pessoal desse cadastro, em uma reunião conosco. Porque depois eles vão cobrar isso aí. E as empresas vão pagar atrasado. E não tá fácil tirar um alvará na prefeitura. Isso é uma ideia que pode surgir efeito, né? Vê isso aí. Fala, Francisco. Presidente, conselheiros, a presidente Sucena comentou que amanhã vai ter uma reunião com o prefeito e o secretário e pediu para que nós que tivesse algum questionamento, alguma observação, reclamações, não me importa, que pudesse enviar para ela através do chat, através do telefone dela, não importa, mas que passasse a mensagem com a sua devida exigência, que ela vai estar e vai se manifestar através do sindicato, juntamente com tudo que está acontecendo. É isso, presidente. Então, Carlos, faz essa manifestação para a Susana, que ela vai dar amanhã, tá? Não, inclusive, eu conversei com ela no dia da posse lá, né? Do novo delegado da Receita. Eu falei com ela sobre isso mesmo. Ela já está sabendo. É até provável que eu vá lá amanhã com ela também. Né? Mas acontece que é um grupo lá de 6 só, o Carlos. Não pode só de 6. Eu vou conversar com ela. Aí você chega, manda para ela lá, dando sugestão. Não, então tá bom, eu vou dar a sugestão para ela. Melhor então. Ótimo. Então tá bom. Ótimo. Valeu, velho. Obrigado. Anildo, fala. Eu queria saber se tem alguma resposta aí da prefeitura, daquele caso lá das Eireli, que foi para a limitada, onde mudaram a razão social na Receita, na Junta, e aí como é que ficou no Estado e na prefeitura? Vão fazer de ofício ou vai ter mesmo que mexer na Junta, mexer no contrato social, para depois mexer com o processo na prefeitura e no Estado? Como é que vai ficar? Hein, Vanildo, é outra pergunta que você podia já mandar para a Sucena para ela falar isso com o prefeito. Tá? Se puder falar, fala, Otávio. Essa situação é o seguinte, tem que fazer a transformação para limitada e fazer todos os procedimentos. Só que na Junta Comercial já está como limitada, na Receita Federal já está como limitada, aí você tem que fazer a alteração na Cefaz e na Prefeitura. A última alteração que eu fiz, a Cefaz já foi automática, né? Já cresceu limitada. A Prefeitura tive que fazer o preenchimento da FIC e levar lá no Conselho de Contabilidade, lá na Atende Fácil da Prefeitura, para que eles pudessem fazer a homologação da limitada. Não está sendo automático, não. A última que eu fiz. E agora, foi no finalzinho de janeiro que eu fiz uma transformação dessa aí. Então, ficar alerta nessa situação aí, entendeu? Principalmente as empresas que mexem em licitação. Porque quando você vai fazer a apresentação dos documentos por licitação, que é o contrato correto, CNPJ correto, inscrição estadual correta, e a inscrição municipal também correta. Então, é só ficar um pouco aí alerta com essa situação aí, tá? Vanildo. Eu realmente, assim, eu não entendo a dificuldade desses órgãos, porque a Junta não foi lá, não mandou um comando lá no banco de dados, alterou a razão social passando para limitada, não fez nada, não comprou nada das empresas. Qual a dificuldade do Estado e da Prefeitura fazer a mesma coisa? Porque tem uma lei lá que diz que acabou a Eireli. Então, ela tem que ser, e tem uma norma lá, um ofício do DREI, dizendo que elas têm que ser convertidas para limitada. Por que o órgão público não vai lá e faz isso? Via dentro do sistema deles, a empresa tem que gastar com alteração contratual para poder atender um órgão público sem necessidade, no fim das contas, para nada. Né? Não vai servir para nada para ela, só gastar dinheiro. Realmente. Alguém mais tem questionamento? Verão, Vou falar. Simples Nacional. Tinha até o dia 31 para fazer a opção para quitar os débitos. Tem gente que está levando para a Secretaria da Fazenda, entrando com processo, com recurso. Alguém aí presente aí entrou com algum recurso?
de alguma empresa? Eu tenho aquele caso meu, Fábio. Sei, mas é mais alguém que entrou com algum recurso, com impugnação? Eu acredito, presidente, que o pessoal deve ter confundido bastante quando se referiu à data que a Receita Federal iria disponibilizar que todas as empresas que pediram o seu enquadramento e atualizaram as suas dívidas até o dia 31/1, ela teria até o dia 15 de fevereiro para poder entregar o enquadramento junto aos contribuintes. Muitos colegas nossos estão confundindo, imaginando que poderia, mesmo dentro, até 31 de dezembro, ter feito o pedido do Simples Nacional, teria até o dia 15 de fevereiro para poder fazer algum recurso ou fazer os seus devidos pagamentos. O que eu tenho visto e escutado é muito isso daí, que isso não procede. Quem fez até o dia 31, atualizou todas as suas dívidas até o dia 31, até o dia 15 de fevereiro, a Receita iria pronunciar quanto ao deferimento do Simples Nacional. Veraldo, Ah, Veraldo, o que aconteceu também, como o caso que eu vi hoje, a pessoa vai na PGFN, vai na Receita, faz o parcelamento, tudo bonitinho, só que a parte do ICMS ou da Prefeitura não estava junto, já estava separado, estava lá no ICMS, lá na Cefaz. Então, ele parcelou na Receita, na PGFN, achou que chegar dia 31 estava tranquilo. E aí tinha um débito no ICMS, e aí deu problema. Agora teve que pagar correndo e está entrando com recurso tentando reverter. Sempre é questão de conflito de interpretação. Eu acredito que está interpelando por uma maneira que não vai ser feliz. Eu acredito que não. Mas olha bem, no ano passado aconteceu comigo, junto à Ágape, algumas empresas que impossível ter sido enquadrado no Simples Nacional. Só porque fez o pedido e tinha débitos, por incrível que pareça, chegou no dia 15 de fevereiro, essa empresa foi enquadrada ou reenquadrada. Não me pergunte por quê, não diga por quê, aconteceu. Mas eu também tive empresa que, por causa de uma taxa de licença de funcionamento de R$ 170, ela foi desenquadrada. Ponto final. É complicado, né? Fábio, só comentando aí, é o seguinte, tem muitas pessoas aí que estão nas redes sociais aí do conselho, do sindicato, tá perguntando aonde que consegue verificar esses débitos. Na Cefaz, ele tem que entrar pelo DTE. Lá no DTE tem todos os débitos que estão lá e também tem aquela situação da que a empresa foi excluída do Simples, pela Secretaria da Fazenda. E consulta a pendência também na Prefeitura para verificar se ela tem alguma pendência na Prefeitura e tentar regularizar. Eu concordo com você que tem muitos colegas nossos aí que só faz o parcelamento lá na PGFN, na Receita Federal, e quando se efetiva esse parcelamento, as parcelas do ICMS e a parcela do ISS, ela é apartada, né, do parcelamento do Simples Nacional. Aí fica somente os tributos federais com a Receita ou com a PGFN, e você tem que procurar a Secretaria da Fazenda e a Prefeitura para negociar seus débitos. E se já tiver o termo de exclusão do Simples Nacional, faz seus parcelamentos, né, mas já passou do prazo, não tem como fazer para esse ano de 2023, fazer os parcelamentos e pedir a inclusão no Simples novamente. O que aconteceu com muitos colegas nossos aí é que fez os parcelamentos e esqueceu de fazer o pedido até 31 de janeiro de 2023 agora, o pedido de reenquadramento no Simples Nacional. É o que eu recomendo, né? Inclusive, eu ajudei o contador com isso hoje. Embora ele tenha cometido esse erro de não ter observado o débito ou na Prefeitura, ou Previdência, ou na Cefaz, ele correr
e pagar o mais dentro desse mês de fevereiro. Preferência até amanhã, mas dentro do mês de fevereiro, e entrar com a impugnação, entrar com a solicitação, né? Entra porque tem situações em que eles podem aprovar. Então, é entrar lá, colocar alegando que em função da crise da Covid ainda está se recuperando, que pagou os parcelamentos da Receita Federal, da PGFN, com toda a boa vontade, só que não observou a questão do outro, que tem funcionário, que gera emprego, tudo, tem que argumentar, de repente funciona. Tem que tentar. Né? Eu gostaria de perguntar ao Fábio, Francisco, Otávio e o Vanildo se existe alguma coisa, certo, no Código Tributário Nacional, não sei aonde, é que eu acho que a empresa ela teria que ser notificada antes, dado um prazo para ele legalizar a situação dele, não era? Mas foi notificado, Everaldo. Já foi notificada, Everaldo. Hã? Foi notificada no DTE. O pessoal que não olhou. O Tributário Eletrônico da Cefaz. Lá tem a situação. O que acontece? Muitos contadores não têm essa percepção de consultar o DTE da Cefaz. Entendeu? Lá na Cefaz, eu tenho cliente meu que estavam lá com exclusão do Simples Nacional devendo ICMS. Por quê? Deveria ter feito o parcelamento. Ter a guia do ICMS separado para ele fazer o recolhimento. Ele não fez o recolhimento. Também mas aí está notificado. Pois é, mas não, está notificado lá no DTE. O cara não pagou IPVA. Deixa eu concluir aqui, peraí. Aí o que acontece? Quando a gente registra a empresa, nós temos que fazer o DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico. Quando eu faço isso, eu faço colocando o e-mail da empresa e eu, como procurador dessa empresa, para mim acessar todas as empresas que eu tenho acesso junto à Cefaz. Porque o meu cliente, ele não vai acessar. Aí o que acontece? Quando você faz a emissão lá para fazer a emissão da nota fiscal, você tem que cadastrar o DTE. Aí você cadastra e põe o e-mail da empresa. Automaticamente, gente, o que a gente tem que fazer? Fazer uma procuração eletrônica para a contabilidade e para o contador. Eu assim, de 15 em 15 dias, eu acesso tanto o domicílio tributário da Cefaz, da prefeitura, só aquelas consultas de dependência. E no site da Receita Federal, eu consulto aquela situação fiscal todos os meses, de 15 em 15 dias, o que tem de débito ali, eu aviso os meus clientes. João, Divino. Pode falar, João Divino. Pode ligar o microfone, João, e falar. Não dá. Vanildo, fala. Geraldo, o que eu ia falar é que o Otávio falou. Às vezes, até assim, quando faz o DTE, tem a opção lá de pôr um e-mail. Se for o caso, põe até o e-mail da contabilidade, porque é o que vai receber quando é postado lá qualquer mensagem na caixa postal do DTE, vai uma notificação lá por esse e-mail dizendo assim, ó, foi postada uma mensagem lá no DTE da inscrição estadual tal. Você vai lá e olha. Então, põe até o da contabilidade, não precisa nem pôr o da empresa, porque a empresa não vai olhar essas coisas. Chegou lá no contador, chegou no seu e-mail, você vai lá, acessa o DTE daquela inscrição estadual e manda lá para a empresa, ó, foi isso, você vê se alguma coisa, alguma declaração acessória que tem que retificar, alguma situação assim. Então, eu recomendo sempre pôr lá o e-mail, não sei se tem telefone também, no caso da Receita, tem como você cadastrar lá um telefone para receber a mensagem toda vez que é postado lá na caixa postal lá do ECAC. Então, põe lá um telefone, tem mais de um telefone lá que você pode cadastrar, acho que até 5, tem que ter o contador tem que ter isso, porque ou faz igual o Otávio também tem um hábito de entrar de tempos em tempo, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, e tá olhando essas caixas postal aí, porque não tem como, se não fizer isso, sempre vai ficar aparecendo surpresa. Não tem para onde correr. Veraldo. Pode falar. Boa noite para todo mundo.
Everaldo, eu estou vendo o pessoal falando aí sobre os débitos lá do Estado. Naqueles casos que a pessoa recebeu a notificação, pagou o IPVA de veículo que estava no nome da empresa, pagou, por exemplo, em janeiro, pagou dia 20. Eu até liguei lá no Cefaz, tinha que fazer algum procedimento, disse que não, que baixava automático. É isso mesmo? Ó, Divino, o procedimento pagou o procedimento. Eu acho que você tem que entrar, certo, com a contestação imediatamente, viu? É que eu vi também. Fala, Fábio. Pagou dentro do prazo, até o dia 31 de janeiro? Pagou até dentro do prazo, pagou até antes um pouco. Pois é, então já ir cobrando da Secretaria da Fazenda, porque tem até o dia 30, se eu não me engano, desse mês, já estão regularizando, né? Mas já dá uma reclamada. 28, não? Até dia 27, esse mês não tem 30, não. Não, 28. Entendeu? Já vai requerendo. Já vai requerendo. Agora, Veraldo, com relação ao DTE, me veio aqui uma ideia. Se a Caixa Econômica ela tem estrutura hoje de estar mandando no WhatsApp de cada trabalhador o saldo do FGTS, vamos cobrar a Secretaria da Fazenda também que ela notifique esse DTE e mande pelo WhatsApp também, pelo WhatsApp. É uma maneira dela chegar no contador mais rápido e no contribuinte ela recebe o débito, né? Vamos fazer um ofício aí, junto com o CRC aí. Tranquilo. Isso aí é uma tecnologia que é acessível para a Secretaria da Fazenda. Não tem lei, Fábio. Não tem legislação para isso. Oi? Não tem legislação para o WhatsApp. Não existe. Não tem, mas... Tem que alterar a legislação para fazer isso, entendeu? Não pode ter notificação para o WhatsApp. O caso vai lá em Brasília. As coisas só mudam se a gente brigar. Pois é, aí é o seguinte, aí nós somos aqui um grupo de contadores brigando pro lado do empresário. O empresário que tem que fazer isso, não é nós não, hein? A gente fica brigando para o empresário. Mas isso aí é comodidade para nós, Otávio. Ou você amanhece o dia, você vai estar lá, o WhatsApp te informando, você não precisa entrar no e-mail. Não precisa disso não, Fábio. O Vanildo mesmo falou. Vamos lá, pela Receita Federal, você entra no ECAC, vai lá no Caixa Postal. Você tem lá o celular para colocar lá, você tem um e-mail. Eu recebo no e-mail, eu recebo no meu celular da Receita Federal. Aí ela fala que tem um aviso lá. Eu entro naquele CNPJ e verifico aquela situação. Entendeu? A Cefaz faz isso? A Cefaz coloca no DTE, meu amigo. Aí eu estou te falando, eu sei que coloca, eu estou querendo que eles coloquem igual a Caixa Econômica e a Receita no celular. Eu sou o seguinte, a gente tem que brigar por nossa categoria, não é para brigar pro lado do empresário, não. Eu não estou olhando o empresário, não, estou olhando o contador que não tem tempo. Muitas vezes está olhando DTE, vai cair no zap dele. Faz o que o Vanildo falou, em vez na hora de você fazer o credenciamento no DTE, você coloca o seu e-mail lá no DTE da Cefaz. O celular está na minha mão. Isso aí, Otávio, não vamos fazer o ofício, eles vão fazer ou não. Nós estamos tentando facilitar a vida. Eu estou olhando para o lado do contador. Otávio, eu só tenho uma coisinha para discordar de ti, certo? Aí você fala que não vamos lutar pela nossa classe, vamos lutar para o empresário. Mas há de convir que nós existimos por causa dos empresários. Quanto mais a gente puder ajudar ele de uma maneira ou de outra, eu acho que é interessante. Sim. Chico, fala. Paulo, sim. Nós temos que preocupar com o nosso cliente. É uma obrigação nossa. Ponto final. Se o nosso cliente é desatento ou não tem problema. É uma obrigação nossa. Quem desenquadra do Simples Nacional não é a Secretaria da Fazenda. Quem desenquadra é a Receita Federal. Quem tem que estar atento se você está devendo na Cefaz, ou na Prefeitura, ou na Receita, é nós, contadores. Então, olha bem, se eu chego fevereiro, se eu chego março do ano de 2023, minhas empresas estão todas enquadradas no Simples Nacional. Ela só vai ser desenquadrada se eu, porventura, colocar uma atividade impeditiva, ela é desenquadrada na hora, pronto. Se eu não colocar uma atividade desimpeditiva, eu vou ser desenquadrado se eu ultrapassar aquela faixa de 4.800.000 e outra situação. Quando chegar outubro, novembro,
Olha, independente se eu tenho DTE, se eu tenho aviso, se eu não tenho, eu acredito que eu, como contador responsável das minhas empresas, eu vou buscar junto para saber se minhas empresas estão enquadradas ou desenquadradas. Então, eu vejo dessa maneira, presidente e conselheiros, nós, como profissionais, nós temos que ter ferramenta dentro do nosso estabelecimento de empresa para que a gente possa otimizar o nosso tempo e nós levarmos ao nosso cliente o que é preciso ser feito. Se nós levarmos informações, ponto. Aí sim, nós estamos trabalhando com excelência no quesito de está devendo, está aqui. Simulação de parcelamento, você está em tuas mãos, você paga até o dia, me diga que eu devo ou que eu não devo diante da informação que eu levo. Eu vejo dessa maneira, presidente, conselheiros. Vanildo, fala. Eu também, assim, eu parto do igual o Otávio, porque eu acho que já tem muitas ferramentas do contador consultar os seus clientes. Por exemplo, ele tem como pegar lá uma certidão de débito, ele vai consultar lá, por exemplo, se tem CMS, se tem IPVA, tem tanta meio de consultar, porque assim, não é mandar, porque vai pôr um número de telefone, que vai mandar não sei para quem, que vai ajudar, porque tem muitos que não quer fazer nada, ele quer, parece que o Estado corra atrás do empresário, do contador, ache ele o número atual dele, o e-mail atual dele, porque ele trocou, e o Estado tem que achar ele e dizer para ele que ele vai ser excluído. Está tudo lá disponível, basta você acessar e está tudo lá disponível. Seja emitindo certidão, seja por meio do ECAC, seja do DTE do Estado, na Prefeitura, está tudo disponível, gente. É só parar o tempo, você tem que ter isso e consultar as certidões, emitir certidão todo mês, consultar se o cara está pagando em dia, avisar ele, está faltando aqui, isso aqui vai dar problema, faturamento. Você não tem que acompanhar o faturamento, dizer para ele que ele está perto de estourar, que ele vai sair do Simples. Você tem que ter acompanhamento, esse tipo de coisa. Não é questão de falta de ferramenta. Tem até demais, eu acho. Divina, fala. Como é que eu vou essa mãozinha aqui? Tira, Bel. Pode falar, Divina. Eu quero que tire essa mãozinha aqui. Pois não. Fala, Divina. Não quer falar, não. Você colocou a mãozinha sem querer, velho, para tirar. Então, alguém mais quer falar? Eu quero, Veraldo. Fala. Com relação ao litígio zero. Com relação ao litígio zero, tanto você tem lá o parcelamento com desconto para quem tem o litígio, mas pelo que eu vi lá também, quem está com débito na PGFN pode fazer através do Regulariza lá também o litígio zero, né? Observando que lá embaixo eles falam que os créditos relativos a Simples Nacional não entram no litígio zero. Alguém tem alguma coisa a falar aí sobre isso? Alguém quer responder para o nosso colega Fábia? Não tem não, né? Repete aí, Fábio, litígio, como que é o negócio? É o programa do Haddad aí, com relação à regularização de débitos, né? Débitos que estão em litígio, estão na justiça, né? Com demanda. Ele está propondo aí um parcelamento, uma negociação com desconto de 50%, dependendo, são parcelas pequenas, mas um desconto bom. Mas também alcança débitos da PGFN, né? Débitos da PGFN, débitos há mais de um ano, que estão na PGFN há mais de um ano, eles também são contemplados por essa negociação. Mas também é observado na portaria conjunta número 1, que débitos referentes a Simples Nacional não entram nessa negociação. Débitos de ME, de microempresa, empresa de pequeno porte, entram, mas do Simples Nacional não entra. Só essa observação. Falou. Alguém mais quer fazer pergunta, questionar alguma coisa, dar alguma notícia? Não tem mais? São 9h07, 8h07. Vai ter muito tempo ainda, viu? Não tendo, nós vamos embora, né? Então, terça-feira que vem não vai ter, né? Porque é carnaval.
e nós voltamos no dia 28, né? Tá, pessoal? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, boa semana para todos. Obrigado, presidente. Excelente noite. Para vocês também. Presidente, Ah, o que aconteceu com o Fred? Como é que ficou o Fred? ele saiu ontem da clínica, né? Ah, saiu, cara? Saí. Ele já passeou hoje com a Elza, mas ele está meio tontinho ainda, certo? Ah, rapaz, que bom, que Aí coisa ele está meio boa. assim, certo? Sonolento, certo? Ainda está meio. Aí, quando a Elza falou que ia passear, ele ficou todo alegre. E saiu, passeou, voltou. Ah, coisa boa, então. Vai ficar Mas normal, vai voltar ao normal. o olhozinho dele que está ruim, eu estou colocando colírio, né? É. Ele está comendo, certo? Está comendo, já comeu até aquelas coisas granuladas, né? Ah, Então, se está comendo aquele negócio triturando, né? duro aquela ração, né? É dura, certo? Então não está no maxilar dele, não tem nada, né? Ah, tá. Pois é, mas o pessoal fez raio-x, tudo, né? Não, até está quebrado assim na testinha, né? Ah, trincado. É. Mas aí sara normalmente depois disso aí? Olha, pelo que eu sei, eu também levei um chute aqui, certo? Aí ele pegou, colocou no lugar e deixou, não fez mais nada, certo? Deixou o osso. Geraldo, Cicatrizou. fala para quando ele for andar de moto de novo, ele usar capacete. É? Fala para quando ele for andar de moto de novo, para ele usar capacete. Ah, tadinho. Ai, ai, ai. Tá bom. Mas eu estava realmente, rapaz, fui bravo. Ô, João, Rapaz. Não, mas já está em casa, presidente. Tá bom, então. Ele está meio grogzinho, mas está comendo, se está comendo, está bebendo, está fazendo xixi, está fazendo cocô, certo? Aí eu acho que é só E evolução. dorme. Está dormindo. Está dormindo, certo? Não, tem hora que ele acorda e fica meio assim, certo? Aí está sempre olhando ele. Mas Geraldo, ele. mastruz para ele, Geraldo. Mastruz com leite. Mastruz com leite. É interessante, sim. É bom, mastruz com leite é bom. Se ele beber, Eu bom. tenho mastruz. se ele tomar. É um santo remédio. É bom, leva ele para a chácara no final de semana para ver como é que ele vai se comportar lá. Eu vou levar, sim, eu não posso deixar ele aqui, não. Tá aí eu coloquei uma coleirazinha, ele vai chegar lá, quando falar que vai para a chácara, fica louquinho. Everaldo, eu vou arrumar a Eva Santa Maria para você, tá? Tranquilo. Pode deixar ficar para mim. Eu vou levar a Eva Santa Maria e a folha de algodão, tá? Tranquilo. Tchau. Com Deus. Obrigado, hein? Tá bom. De nada. Vai dar certo. Vai. Beleza, então. Tá bom, então, presidente. Então, boa noite. Boa noite. Acho que saiu todo mundo já, o Ed. Tchau. Falou.